Carol Skleiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Loki, que assim, gente, que final foi esse? Sério, sensacional. E é lógico que, como prometido, né, eu ia voltar aqui no final da temporada e falar tudo que eu achei, com detalhes, com spoilers. E aí eu também quero falar de alguns arcos individuais, lógico, principalmente do Loki depois desse final maravilhoso. Lembrando vocês antes que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem, então não deixa de se inscrever e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Bom, gente, a segunda temporada de Loki, né, ela começou logo após os eventos do final ali da primeira, que ao matar, né, aquele que permanece, acarretou em problemáticas nas outras timelines, e aqui nessa segunda a gente viu eles justamente tentando descobrir, né, como consertar. E assim, gente, inicialmente, como eu tinha falado no meu vídeo de primeiras impressões, né, eu tinha assistido aos 2 primeiros episódios na pré que teve aqui em São Paulo, e a sensação que eu tive com Loki de primeiro momento é que a gente não tinha questões tão empolgantes quando comparado à primeira temporada. Mas como eu tinha justificado, né, lógico, a primeira temporada ela sempre vai ser mais movimentada porque tem a apresentação daquele universo, daqueles personagens e personagens assim, que fez com que a gente se apaixonasse e muito, como é o caso da Sylvie e do Mobius, que eu vou destacar bastante nesse vídeo aqui. E aí uma das coisas que eu tinha comentado também é que eu sentia que muito facilmente o primeiro e o segundo episódio eles poderiam ter sido juntos, até porque o segundo, apesar de ter a sua importância, né, ele era uma grande publicidade ali, daria pra ter feito na sua metade, não um episódio inteiro. E eu senti meio que mais ou menos a mesma coisa com o terceiro e quarto episódio, apesar deles terem sido episódios melhores que os 2 primeiros. E aí eu comecei a entender mais como que tava a recepção da crítica lá fora, porque lá fora eles tinham assistido 4 episódios, mas eu senti que eles foram episódios que se prolongaram muito, foi uma jornada muito longa, e aí nos 15 minutos finais tinha a resolução. E aí o 5º episódio, esse 6º episódio, eu acho que eles realmente são extremamente importantes. O 5º porque ele tem um destaque, né, como se fosse uma história um pouco isolada, apesar de ser complementar ao que a gente estava acompanhando, e lógico, para trazer esse grande ápice aí do 6º episódio. Quando eu assistia o 6º episódio, inicialmente, eu já tava assim, putz, eu tô com a mesma sensação dos 2 primeiros, né, que no final a gente ia retomar ao que a primeira temporada, o final da primeira temporada tinha deixado. Só que aqui eles trazem de maneira visual, né, para mostrar que era essencial essas repetições até a gente chegar naquele momento em que o Loki teria a conversa com aquele que permanece e assim, né, ter a sua conclusão, que assim, eu não esperava que fosse desse jeito. Eu já imaginava que o 6º episódio, ele seria um episódio muito bom, muito potente, mas eu não imaginava que seria do jeito que foi. Gente, a cena do Loki caminhando e trocando ali a roupa, meu Deus do céu, que cena sensacional. E não só, né, todo o seu significado. E aí, como eu falei individualmente de cada episódio, o que eu fui sentindo, assistindo, o que eu quero dizer de um contexto geral da temporada é que eu sinto que daria sim para ter menos episódios. Eu acho que em um filme ali de 2 horas conseguiria desenvolver muito bem as temáticas que foram trazidas aqui. Entretanto, eu também sinto que talvez a série, se ela não tivesse sido semanal, fosse de vez, ela teria até funcionado um pouco melhor, porque quando eu penso nesses episódios que tiveram uma prolongação um pouquinho maior e que eu acabei sentindo mais, ao mesmo tempo também é justificável e se faz necessário, porque aqui, essa segunda temporada, a gente tem arcos muito individualizados. Eu até fiquei me questionando, assim, em determinado momento, porque uma das coisas que eu tinha gostado muito da primeira temporada era a interação do Loki com a Sylvie, principalmente porque a Sylvie era uma variante dele, então tinham muitas questões de espelhamento, então ele tinha que lidar com características da Sylvie que também eram características dele, sabe? E aí eu tava sentindo um pouco de falta aqui nessa segunda temporada. Só que essa segunda temporada, ela tem essas tramas tão internalizadas, e a Sylvie, quando a gente vai pro 2º episódio, né, que é o episódio dela, ela já tem muito bem em mente o que ela quer. É lógico, ela retoma ali, né, ela compra a briga do Loki porque ela quer ajudar, mas ela já tem ciente o que ela quer, que eu até falei que era tipo a aposentadoria dela, ter uma vida tranquila, podia ser a vida mais simples possível, mas que ela não ficasse fugindo, que ela conseguisse construir a vida dela. Então, quando a gente tem o contexto geral da temporada, isso se torna muito compreensível, e eu acho que faz total sentido eles terem esses arcos separados, até porque
porque o final da segunda temporada, pra mim, ela é o final dessa história toda, como se a gente tivesse, visto uns 2 filmes do Loki, pelo menos, né? Tanto que o próprio episódio, ele retoma pra coisas iniciais ali da primeira temporada, né? Gente, esse 6º episódio, ele tem conversas tão importantes, seja do Loki com o Mobius, do Loki com o próprio aquele que permanece, do Loki com a Sylvie, e que são construções tão visíveis e tão bem feitas pra chegar e a gente ter esse impacto, esse ápice ali no final, sabe? Cara, esse final não podia ser mais gratificante. Sensacional, maravilhoso. E assim, gente, o Loki é muito sensacional. Por que eu falo da importância do 5º e do 6º episódio em conjunto, né, deles de forma geral? Porque no 5º episódio o Loki trazia muito o questionamento, né? Não é sobre porquê, onde, é sobre o que ele queria, né? E é interessante porque ali ele conclui que ele quer estar com os amigos dele, né? Ele gosta daquelas pessoas. E eu acho que esse final, ele é tão contemplativo com relação à história do Loki, quando a gente pensa em retrospecto não só a primeira temporada, mas ao MCU, a relação dele com o Thor, principalmente porque aqui ele termina como um herói, ele salvou todo mundo de fato, ele se sacrificou, sabe? E é por isso que eu falo sobre a importância dessas conversas tão individuais. Aquele que permanece, ele se demonstra uma pessoa que ele fala que só teria ali uma opção, quase que nem o Thanos, né, que aí o próprio Doutor Estranho fala que teria uma opção e depois a gente acaba descobrindo que tem outras, mas tudo bem, mas ele fala que a única opção seria matar a Sylvie, e por isso também a importância tanto dele conversar com o Mobius ali no início de tudo e falar sobre como são feitas essas escolhas, tendenciando, né, que a possibilidade seria matar a Sylvie, mas também na conversa dele com a Sylvie sobre o livre-arbítrio. E eu acho que esse episódio ele não poderia ser mais didático sobre o que é o livre-arbítrio, né? Principalmente quando você quer tirar a escolha do outro. Aqui o Loki tiraria a vida da Sylvie, interrompendo o seu ciclo e não deixando ela viver, ou como ela mesma externaliza ali, né? Deixar com que as pessoas morram, mesmo que seja lutando. E quando a gente pensa em Loki, a série, né, de uma forma geral, a gente tem a TVA, a AVT, que ela vem como sempre esse controle de tudo, seja no controle das variantes, que elas não podiam estar no mesmo lugar, então tinha que exterminar uma, seja no controle das timelines para não criarem ramificações, ou seja, até mesmo de tirar você da sua própria vida, o que aí eu vou falar bastante do arco do Mobius. Gente, o Mobius, quando eu vi os 2 primeiros episódios, eu acreditei genuinamente que ele não tinha ido espiar como que estava a vida dele. A gente viu alguns reflexos disso em outros personagens, né? E é interessante também porque no 5º episódio, ele passou uma sensação meio que todos faziam coisas ruins, né? O Mobius dá a entender em determinado momento que ele não dava muita atenção para os filhos. E no final, né, quando ele observa a vida que era para ele ter tido e que foi retirado dele, de novo aí o livre-arbítrio, né? Ele não escolheu isso, ele teve uma vida maravilhosa, ele tinha a melhor casa ali do bairro e no final ele tinha uma vida muito amorosa ali com seus filhos, a gente vê ele brincando com eles. O Mobius, ele não estava preparado para ver o que foi tirado dele, seja ruim, seja bom. Ele é um grande exemplo dessa interrupção do livre-arbítrio, assim como todos aqueles que trabalhavam na TVA. O arco do Mobius aqui é sobre lidar o que foi tirado dele, contra a vontade dele. E, gente, ver o brilho no olhar dele, assim, não tem como se emocionar, ainda mais com toda essa cena do Loki pegando, né, esse multiverso com as suas próprias mãos, tendo seu trono, se tornando um herói, se sacrificando por todos, para que todos tivessem a sua própria escolha. Assim, não teria como terminar de maneira mais bela. Isso só me faz até pensar, né, sobre o questionamento que muito estava se falando de saturação da Marvel, né? Ainda mais com o que aconteceu recentemente com as Marvels. Eu acho que falta, assim, olhar com mais cuidado para algumas produções, principalmente quando a gente tem uma produção como Loki que entregou o que entregou. Loki tem muito mais qualidade de produção. Eu acho que o questionamento era como as nossas personagens femininas estão sendo vistas aqui nesse universo, como as séries foram entregues, como os filmes foram entregues, porque no mundo que existe DC, Marvel, The Boys e The Boys fazendo sucesso, expandindo seu universo, não acho só que seja saturação, acho que existe um pouquinho sim do gênero, acho que também foi-se com muita sede ao porte, sabe, de querer produzir mais
e deixar a qualidade um pouco de lado. Sim, é muito visível isso em roteiro, isso em qualidade de produção, não só em séries, mas em muitos filmes também. Eu acho que o fã de herói, ele sempre vai existir e ele sempre vai tá lá pra querer ver boas histórias. E Loki foi uma excelente história. E com um final glorioso. Glorioso propósito. Mas deixa você aí nos comentários o que vocês acharam da segunda temporada de Loki e principalmente o que vocês acharam desse final, porque assim, gente, ai, eu ficaria horas falando, cara, cada cena, como foi feito, a roupa dele, ele segurando as timelines, sério, perfeito, perfeito. Então vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!